Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. E a câmera está travando. Bom, espero que todos vocês estejam bem. Vamos começar a aula de hoje. Tudo bem? Bom, a aula de hoje é na página 33 aí do livro de vocês. Abram aí a página 33 e nós vamos falar aí sobre um artista muito polêmico, né? Que hoje ele é tido como um dos artistas mais polêmicos da história, e os estudos também revelam que ele realmente hoje o que os críticos de artes falam sobre ele gera geralmente polêmica. Não que ele seja polêmico no sentido de que seja muito criticado, mas assim, ele que trouxe uma grande mudança, um grande significado no movimento expressionista. Eu diria que ele é um ícone, eu diria que ele é um dos principais artistas do movimento expressionista. Nós falamos sobre, em uma das nossas aulas a gente falou sobre o Salvador Dalí, que ele aí também é um dos mais importantes aí no surrealismo. Não dá para falar sobre o surrealismo sem lembrar do Salvador Dalí. Não dá para falar sobre o expressionismo sem lembrar desse artista, que para mim é um dos mais admiráveis. Eu admiro muito a história dele, uma história conturbada, mas uma história que teve um final que ninguém esperava, que nem ele mesmo esperava, né? Estamos a falar sobre Van Gogh. Quem nunca ouviu falar sobre Van Gogh no mundo das artes? Quem nunca ouviu falar, pelo menos conhece as suas obras, mesmo que não saiba que é dele quem que é o Van Gogh, mas quando você tem um contato com a arte, você vai se encontrar, vai se deparar com uma das obras de Van Gogh, que são as das principais aí nas galerias, que são os famosos girassóis, né, os campos de girassóis que ele andou pintando por aí, né? Tudo bem? Isso aí foi no longo da sua história e também faz parte da sua história. Van Gogh ele retratou, na maioria das suas obras, a sua história, o expressionismo, tá? Então nós vamos falar um pouquinho primeiro sobre expressionismo e o movimento que veio anterior ao expressionismo, que é o impressionismo, tá bom? Para a gente poder entender direitinho o tema dessa aula. E o tema, né, não tinha nem falado, mas as pinceladas, o tema dessa aula, as pinceladas de Van Gogh. Dificilmente você vai achar um tema como esse de outros pintores. Por exemplo, as pinceladas de Leonardo da Vinci, as pinceladas do próprio Salvador Dalí. É muito difícil, né? Mas as pinceladas de Van Gogh vai se encontrar. Por quê? É uma das suas principais características, né? Nós temos muito para falar sobre ele, então pouco tempo. Por isso nós vamos ser resumir bem, vamos ser bem breves, tentar pelo menos sermos bem breves, para podermos falar sobre ele, mas que fique claro para vocês, criança, tudo sobre expressionismo, sobre por que esse tema, as pinceladas, por que o Van Gogh se destacava pelas suas pinceladas, e assim vai, tá bom? Então primeiro vamos falar um pouquinho sobre o movimento expressionista e o movimento impressionista. O impressionista veio anterior ao expressionismo, tá bom? Então vamos ler um pouquinho sobre isso. Acompanhe comigo aí a leitura sobre esses dois movimentos, a mudança de um. Então vamos tentar fazer aqui resumidamente uma leitura aqui básica sobre o impressionismo. Claro que não dá para a gente estudar tudo isso agora, porque na verdade a nossa intenção não é essa. A aula não é sobre impressionismo, mais sobre expressionismo, e não estamos estudando sobre esses dois movimentos, tá? A gente está estudando sobre Van Gogh, mas isso a gente vai fazer de forma bem resumida essa leitura, para a gente explicar um pouquinho o que era, para você entender, né? O expressionismo. Você precisa primeiro entender também o que era o impressionismo, e para depois de tudo isso a gente entender um pouquinho por que Van Gogh teve esse destaque todo no expressionismo, tá bom? Isso são chamados de movimentos. O impressionismo e o expressionismo são chamados de movimentos. Vamos lá.
movimentos artísticos. O impressionismo foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. Os expressionistas rejeitavam as convenções de artes acadêmicas que aconteciam ali naquela época, né? As pinturas do impressionismo, eles captavam as impressões perceptivas, né, de luminosidade. Eles captavam também as sombras, a luz, a cor das paisagens, né? Por isso que eles faziam no decorrer do dia. Ele fazia várias pinturas, a mesma pintura várias vezes no decorrer do dia, né? Ele pintava, por exemplo, de manhã ele pintava aquele quadro, quando era ao meio-dia ele pintava o mesmo quadro, no fim da tarde ele pintava o mesmo quadro e ao anoitecer também pintava o mesmo quadro, para estudar exatamente a influência da luz solar nas cores, como que essas cores se comportavam diante da luz solar, né? Ou seja, durante o período da manhã, ao amanhecer, o sol, vamos dizer assim, brilhava um pouco menos que ao meio-dia. Então, a luz mais forte ou mais fraca influenciava na cor, ou deixava a cor mais viva, ou a cor mais opaca, ou a cor mais escura. Estão conseguindo entender? Mais ou menos? Tudo bem. Então, de onde surgiu o termo impressionismo? Segundo alguns estudos, diz que esse termo veio das obras mais significativas desse movimento, que é a da impressão. E um dos quadros mais que dizem que foi a referência, que foi esse quadro que inspirou o nome impressionismo, foi o quadro O Nascer do Sol, do pintor Monet. Aí tem outra explicação também que diz que o termo foi usado pela primeira vez pelos os caluniadores, né, o pessoal que falava mal desse movimento, porque consideravam que as obras eram inacabadas, e o nome foi aceito depois e adotado por diversos artistas. Então, pelo fato de serem inacabados, os artistas não se preocupavam muito em terminar, fazer aquela obra completa, de fazer todos os detalhes, porque, como a gente já falou, a intenção mesmo era estudar mais, explorar as cores, o comportamento disso aí, e vários outros motivos também que eles tinham para fazer essas obras, né? Até que surgisse esse nome. Como eu falei, vai ser bem resumido, que a gente vai falar sobre o impressionismo. Então, o que acontece? Eles não faziam, não se preocupavam muito com o acabamento daquelas obras, tudo, como que elas eram feitas em muitos detalhes, tá bom? E agora você vai ver uma obra aí impressionista, tá? Pronto, essa aí é uma pintura impressionista, para depois a gente ver sobre o expressionismo e também compararmos com outra obra expressionista, tá bom? Então esse aí é o quadro que possivelmente tem inspirado os artistas a terem dado esse nome de impressionismo. Como a gente já falou, o nome desse quadro é O Pôr do Sol, do pintor Monet, tá? Um dos mais influentes aí no movimento impressionista, tá? E você observa aí que ele não tem muitos detalhes. Você percebe ali que tem um barco, uma pessoa remando, outra sentada, tem o sol, tem o céu e tem a água. Você não define muito ali atrás o que é paisagem, o que ele quis retratar aí, tá bom? Mas aí era o estudo das cores. E esse quadro, há relatos que dizem que ele que inspirou o termo expressionismo, tudo bem? Agora vamos estudar um pouquinho sobre, vamos ver um pouquinho, entender um pouquinho sobre o expressionismo. Então vamos entender um pouquinho agora sobre expressionismo, tá bom? Que foi um movimento que veio depois do impressionismo. Claro que não exatamente na quebra do impressionismo veio o expressionismo. Também existe o chamado pós-impressionismo, aquela coisa toda, mas veio o expressionismo. Bom, acompanhe a leitura. O expressionismo é um movimento artístico de vanguarda ocorrido no século XX, no contexto que envolveu a Primeira Guerra Mundial, ou seja, ali estava ainda tinha todo o contexto, ainda tudo que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, aquilo estava muito ainda na cabeça das pessoas, e
isso ainda influenciava o tema da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Tudo que tinha acontecido influenciava sim diretamente na arte, na pintura, na literatura, né? Ou seja, nas artes plásticas, né? Como nas artes visuais também, como na literatura, como na música, aquela coisa toda. Então ele aconteceu em oposição ao impressionismo, foi o que a gente falou. O que aconteceu? Quando surgiu o impressionismo, que todo aquele movimento, aí ganhou aquela fama, passou-se o período, então alguém pensou o seguinte: peraí, esse negócio está errado, né? Essa pintura impressionista não é a realidade do que a gente quer quando a gente quer colocar os nossos sentimentos, a nossa expressão. Não dá para fazer isso no impressionismo. Isso é uma forma bem resumida para vocês entenderem mais ou menos como que é isso. Se eles precisavam falar da guerra, tratar de todos os sentimentos, da miséria que o homem vivia naquela época, todos os conflitos, da forma que eles usavam, as técnicas que eles usavam no impressionismo, não eram legais no expressionismo. Não dava para eles colocar tanto sofrimento no rosto das pessoas, na pintura como um todo, no quadro. Não dava para ele fazer isso com pinceladas daquela forma que eles usavam, com a pintura daquela forma que eles usavam. Era assim que pensavam os expressionistas, tá bom? Desculpe. Então esse movimento é caracterizado pela irracionalidade, pelo individualismo, além de apresentar uma visão pessimista da realidade, da forma, né, de realizar uma deturpação do real. Já começa aí, né? Então ele era uma visão pessimista da realidade, tá? Isso a gente vai entender um pouquinho mais na frente. Falando um pouquinho sobre a estética dessa pintura, desse movimento expressionista, nós podemos ler o seguinte: a estética expressionista pode ser identificada em variados tipos de expressão artística, tá bom? Como eu falei, ele pode ser identificado na música, na época, né, na literatura e também na pintura, tá? Então são esses, pelo menos aqui falando de uma forma resumida, essas três linguagens artísticas aí, que é a música, a pintura e a literatura, todas elas você encontrava características estéticas desse movimento expressionista. Na Europa, seu principal representante é Edvard Munch, com sua famosa pintura O Grito, que todo mundo conhece, aquela, né? Uma pintura que foi vendida, acho que em 2000 que foi vendida no leilão em 2012, nada mais, nada menos, por 119,9 mil reais. Foram 119,9 milhões de dólares e foi vendido em apenas 2 minutos. Ele superou apenas um quadro que foi vendido, eu não lembro quem que foi vendido por 106 milhões, uma coisa assim, não lembro qual foi o quadro que foi vendido em 2010 por esse preço. Então essa obra, O Grito, tá, de Edvard Munch, ele é também do movimento expressionista, coloca ali a expressão de desespero naquele, que inclusive também inspirou o filme Pânico, né, que tem aquela máscara lá do Pânico, tá? Mas também nós tivemos aqui no Brasil alguns pintores modernistas que fizeram também, que pintaram com influências ou com inspiração nas pinturas expressionistas. Foram eles Cândido Portinari e Tarsila do Amaral. E também pela literatura também tivemos outros artistas, como já falamos também, escritores, né, na verdade, com inspiração no expressionismo. Vamos entender agora algumas características do expressionismo, para a gente finalizar essa parte aqui de impressionismo, para a gente entender o que é uma pintura expressionista, tá bom? Na verdade, no expressionismo é uma arte que se faz com instinto, né? Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos, utilizando cores irreais, da forma plástica ao amor.
né? No ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana, tudo isso aí é retratado dentro do expressionismo. Lembra que eu falei lá atrás que ele tratava muito dessa realidade que o homem vivia, a realidade do momento. Eles se preocupavam em pintar a realidade do momento, não aquela coisa bela da natureza para estudar só para estudar as cores, a influência da luz do sol nas cores. Eles se preocupavam mais em esse movimento surgiu com artistas que pensavam mais assim, gente, agora o que a gente tem que pintar agora é o que a humanidade está passando, né? O que nós estamos passando nesse momento. Como eu falei que ainda havia né, aquela perturbação toda, aqueles fantasmas da Segunda Guerra Mundial. Quando eu falo fantasma, era o medo que as pessoas sentiam ainda, os traumas. Então ele foi um movimento que se preocupou em pintar isso naquela época. Agora, por que eles se preocuparam em pintar isso? É porque é daí que surge também a palavra expressionismo. Era uma forma de expressar o que eles sentiam naquele momento, uma forma de colocar na pintura os seus sentimentos e também os sentimentos da humanidade daquela época, das pessoas daquela época. Então eles queriam expressar como que eles viam a realidade daquelas pessoas, que aquelas pessoas sofriam, aquela coisa toda que acontecia ali, e por isso que fala a questão de expressão. Expressionismo vem disso aí também, tá? Bom, então predomina também os valores emocionais sobre os intelectuais, né? Ou seja, a emoção falando mais alto que o intelecto, né? Foi o que eu acabei de falar. O intelectual era aquele que os valores intelectuais eram aqueles que eles observavam a pintura, né? Mesmo que inacabada, mas que a gente está pintando para ver as cores, como elas se comportam, aquela coisa toda daquele cenário lindo. Então o que predominava era o emocional e não o intelectual, tá? Então a gente para por aqui para não ficar mais extensa a aula. E aí nós falamos tudo isso porque vocês precisam entender a mente de Van Gogh. Vocês precisam entender, para vocês entenderem o tema da aula, que é as pinceladas de Van Gogh, você precisa primeiro entender qual era a mente de Van Gogh. Por que ele é um destaque no expressionismo? O que fazia ele pintar aquelas pinceladas, como a gente vai estudar um pouquinho sobre elas? Por que ele fazia aquelas pinceladas grotescas? O que se passava pela cabeça dele? Qual que era a intenção? Para você entender isso, foi necessário que eu explicasse, crianças, o que foi o impressionismo e o expressionismo, tá bom? Então, vamos dar uma recapitulada pequenininha. O impressionismo, para ser bem claro, era aquela pintura em que era bem feitinha, o pincel era passado de uma forma mais suave e eles queriam ver as influências das cores, da luz do sol nas cores, aquela paisagem linda, aquela coisa toda. Já o expressionismo não se preocupava muito com isso, ele se preocupava em colocar a expressão, os sentimentos do pintor em relação à humanidade e também retratar os sentimentos da humanidade, tá bom? Para vocês entenderem como que tudo isso aconteceu até chegar a essa mente de Van Gogh, tá bom? Bom, então a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai estudar exatamente sobre Van Gogh e o expressionismo. Só mais algumas coisinhas que tem que ser falada, né, sobre o expressionismo na aula que a gente estudar sobre Van Gogh, tá bom? Eu sei que essa aula foi um pouquinho cansativa, mas vocês precisavam entender isso aí. Se tiver dúvida, volta o vídeo, assiste mais uma vez, tá bom? E quando for semana que vem a gente vê mais um pouquinho sobre Van Gogh, para depois a gente passar as nossas atividades, tá bom? Então fique com Deus, um abraço, se cuidem. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau.